Graças a Deus pela vida, pela saúde, pela alegria, pela paz, pelo refrigério, pela segurança que a palavra produz em nossos corações. Que este Deus glorioso nos abençoe e nos ajude. Bom dia a todos, no regozijo que a palavra de Deus nos concede. Bem, a morte não santifica. Em Ezequiel capítulo 33, verso 11, nós encontramos Deus dizendo assim: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer. Vejam bem isto, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis na impiedade, na injustiça, no engano. Então, esta palavra convertei-vos, deixar de fazer aquilo que fazem, que desagradam a Deus, mudar de direção, mudar de estilo. Conversão é mudar de direção, é uma conversão. Você às vezes vê placa de trânsito aí, proibido conversão, né? Voltar naquele local, você pode só virar à esquerda, não pode virar, converter, mudar totalmente a direção, sentido contrário. Então, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, porque se o homem morrer na sua impiedade, ele vai comparecer como um ímpio diante de Deus. Se o ímpio se converte e ele morre na sua conversão, passa a praticar obras dignas de justo, não importa o que ele fez para trás. Mas a morte, no estado que a pessoa está, ela determina como ele vai comparecer diante de Deus. Por isso é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora a morte, porque a morte não é capaz, suficiente de santificar uma pessoa de forma alguma. A santificação, ela vem enquanto nós podemos reconhecer os nossos erros e buscar, então, essa santificação. Então, meus amados irmãos, não sabemos, eu não sei, ninguém sabe, o momento em que a gente deixa esta terra. Jesus falou em João capítulo 13 sobre o novo nascimento e assim sucessivamente, João 3,16 e várias escrituras, né? O que significa isto? É morrer para si mesmo, na sua natureza e nascer de novo. Porque como que vai nascer de novo se não morrer? Aí você fala, mas não é o corpo físico que Jesus se refere, é claro, todos nós temos já compreensão destas coisas. Coisa que Nicodemos não compreendeu. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 13, ele diz assim, olha, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, olha aí, Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Você morreu? Eu morri? Sim, para o mundo. Para aquilo que é pecado, para aquilo que desagrada a Deus. Agora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Como, Paulo? Eu vou fazer? Eu tenho parte nisto? Você tem que querer, buscar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, que parte tem o homem nisto? Quem dá o novo nascimento? É o Espírito Santo. Mas quem faz isto? É um desejo do seu interior. Você tem que querer. Você tem que desejar. Paulo diz na carta, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vamos ver o que está escrito. No verso 26 a seguir. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Bom, se ele fez de um só, então quando eu digo que existem dois sangues na raça humana, um é misturado, o outro é humano, o outro é mistura de animal silvestre ou selvagem, de um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então nós somos limitados. Eu moro numa casa, mas eu sou limitado, eu vou ter um limite que eu não vou mais morar aqui, né? Eu estou fazendo esta aplicação. Agora, por que Deus fez isso? Eu não tenho quantos anos, eu vou viver a eternidade aqui desse jeito? Não. Estou limitado, a minha vida aqui é limitada. Agora eu tenho que buscar uma vida eterna. E como eu vou buscar a vida eterna? Como eu vou buscar? Porque Hebreus capítulo 9, nós vamos encontrar que está Paulo dizendo assim, ó: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Essa é a morte física. Veja que para que você tenha a outra vida, você tem que morrer primeiro a parte pecaminosa. Você está vivendo essa vida física, mas ela é direcionada agora a praticar o bem. Porque o que a morte põe fim? Essa morte física, ela põe fim ao período em que se pode escolher o bem ou o mal. A vida ou a morte, a justiça ou a injustiça, a piedade ou a impiedade. Então, essa morte física põe fim ao período em que se pode escolher o bem ou o mal. O bem é a vida, o mal, a morte. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Mas está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então vamos concluir o que nós estávamos lendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deus fez isso para que o buscassem e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Vejam bem, ele não está longe
de cada um de nós. Por isso é que nós devemos buscá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque pode chegar um momento que você não tem quem buscar o Senhor. Quando fecha-se os olhos aqui, essa morte física, então você vai agora aguardar apenas o juízo. Enquanto se tem o fôlego, a morte põe fim ao período em que se pode buscar ao Senhor. Buscar a sua vontade, praticar a sua vontade. Mas não depois de morto. Não, aí ele sela, aguardando o juízo. Não tem ali mais, ele não tem como buscar mais. O seu período em que ele podia buscar findou-se. Talvez uns tiveram mais anos do que outros, mas terminam. Por quê? A Bíblia fala de duas ressurreições. Em Apocalipse, nós vamos encontrar duas ressurreições. Em Apocalipse, no capítulo 21, diz o seguinte: ele vai trazer sobre essa vida da ressurreição. Capítulo 20, verso 6, não é o 21, é o verso 6. Nós vamos encontrar falando sobre a primeira ressurreição. A palavra diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, não tem autoridade. Agora, quem vai alcançar esta primeira ressurreição? Porque nem todos vão ressuscitar, segundo a palavra aqui, na primeira ressurreição. Após o milênio, então, todos vão ressuscitar na segunda ressurreição. Os que alcançarem a graça para viverem, para ressuscitarem ou serem transformados, ressuscitar na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Então vejam bem que esta primeira morte aqui, ela não é o fim. Essa aqui é o cumprimento da sentença que Deus já determinou no Éden por causa da transgressão. Não importa, todos hão de passar por esta aqui até que se conclua todas as etapas, a consumação de todas as coisas. Enquanto isso, estarão nascendo e estarão morrendo. O verso 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Agora, esta, a primeira ressurreição, não será para todos, porque bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Então você já morreu uma vez. Morri como? Se eu estou vivo, morreu para o pecado, morreu para o mundo. A sua vida agora está escondida em Cristo com Deus. A morte não vai tirar pecado, a morte não vai santificar ninguém. O que santifica é o arrependimento, a conversão, e este sangue de Jesus, ele é invocado, ele nos lava e purifica de todo pecado. Então ele nos lava. É aí que você então passa a viver uma vida que Paulo menciona nas suas cartas. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Não é isto tão maravilhoso? Portanto, os que têm esta vida, os que têm este encontro e nascem de novo no Espírito, eles não estão preocupados hoje com a morte física.
porque eles sabem que esta carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Somente quando estiverem em um outro corpo. Mas então para eles essa morte aqui não é o fim, não é a perdição, é apenas o cumprimento das Escrituras. Em Apocalipse 14, verso 13, quando João ouviu aquelas vozes, ele ouviu a quarta voz dizendo: então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vejam que eles vão ressuscitar nessa primeira ressurreição, estes bem-aventurados aí. Então, meus amados irmãos, a morte física, não adianta depois que morreu e interceder, fazer alguma coisa, porque ela não tem mais, aquela pessoa não tem mais essa oportunidade. Foi-lhe dado tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Mas damos graças a Deus, louvamos o Senhor, porque o Senhor é longânimo, Ele é misericordioso e não quer que nenhum se perca, quer que todos se salvem. Vamos atentar com mais diligência para estas coisas, para que nós não venhamos a perecer, perder esta oportunidade gloriosa de chegarmos a atingirmos a primeira ressurreição. Vamos atentar com mais diligência para essas coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Deus vos abençoe e vos guarde mais este dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.